Salve galera do YouTube, meu nome é Christian Willi e hoje a gente vai falar sobre .NET, a gente vai falar sobre o back-end, beleza? E eu quero trazer para vocês hoje uma ideia um pouquinho mais avançada em relação à modelagem de domínio de software, tá? Vejo muita gente no mercado aí trabalhando com modelagem assim de uma forma muito ultrapassada, né? Muito o fato da pessoa simplesmente criar suas entidades de domínio só com get set ali, imitando a tabela do banco de dados ali para conseguir utilizar o Entity Framework para gerenciar isso. Mas hoje vou tentar desbloquear um pouco a sua cabeça em relação a isso. Vou colocar uma situação aqui e a gente vai modelar um domínio junto e vou explicar para você ainda como que você configura isso dentro do Entity Framework. Então vai ser uma aula bem firmeza, tá? Antes de mais nada, estou usando Postgres aqui hoje, rodando em Docker, tá? Não vou utilizar uma Web API, vou utilizar uns testes, aspas, teste, tá? Porque isso aqui não é um teste verdadeiro, tá bom? Eu só estou utilizando a estrutura de teste para poder rodar diferentes cenários ali e a gente ir acompanhando tudo junto, tá? A ideia da aula é essa. Então não se apeguem conceitos de teste de given, when then, assert, arrange, essas paradas act e tal. Não se apegue a isso porque a ideia dos testes que estão sendo desenvolvidos aqui hoje não tem esse fundamento de testar. É simplesmente para me mostrar para vocês cenários diferentes, onde eu não preciso ficar toda hora abrindo Swagger, disparando requisição e esse tipo de coisa, demorou? Então vamos lá então, bora pra aula. Antes de mais nada, lógico, tem que pedir para você seu apoio aí. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, LinkedIn também, me dá uma força lá. Deixa um comentário do engajamento, ajuda muito isso aí, tá bom? Clica nas notificações, essas paradas que toda a galera do YouTube já pede para vocês, fechou? Vou cair aqui hoje à direita e isso aqui é o que nós temos, tá? Desenhei essa parada aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu só abrir a paradinha de fazer setinha na tela e bora. Abriu? Abriu. Então vamos lá. Eu tenho uma ordem de produção aqui. Essa ordem de produção ela tem dois estados. Ela tem dois tipos no sistema. Eu tenho uma ordem manual e eu tenho uma ordem planejada. O que seria isso? Então é o tipo da ordem, né? Eu tenho uma ordem manual e uma ordem planejada. A diferença é que uma ordem manual dentro do sistema ela não pode ser iniciada no futuro, né? Tipo assim, eu tenho um start date aqui, já vou mandar de cara. E esse start date não pode estar no futuro, porque ela é uma manual. Alguém foi lá e criou ela manualmente. Então não, ela não pode ser permitida ser gerada no futuro, tá? E eu também vou ter aqui agora essa ordem planejada, que já é o contrário. A ordem planejada, como eu estou planejando uma ordem para frente, ela não vai permitir que ela seja criada no passado, fechou? Então aí tá maneiro. As duas ordens podem ser finalizadas, tá bom? Temos aqui essa regrinha aqui para a gente seguir. Então, ambas as ordens podem ser finalizadas dentro do sistema, porém, somente a ordem manual ela pode ser cancelada. Então, a gente tem algumas particularidades aí de ambas as ordens, tá? Vou começar mostrando a maneira errada que eu vejo desenvolvedores tratar esse tipo de coisa. Quer dizer, às vezes até errada nem chega lá ainda, às vezes chega a ser até pior, né? Mas vamos lá, tô aqui com a solução, vou explicar para vocês um pouco do que eu fiz, tá? Então eu tenho aqui uma classe ordem aqui. Notem que todos os modificadores, nenhum são public set, tá? Eu utilizo o init aqui para dizer que quando for criar essa entidade, é obrigatório que seja preenchido esse cara na inicialização e que depois ele não vai ser mais alterado. Então essa é a função do init. Por que isso, Cris? Porque depois que você criou a entidade com um ID, por exemplo, não faz sentido alterar o ID da entidade, tá ligado? Por isso o init. Então sim, o seu domínio tem que proteger o seu sistema desse tipo de cagada, beleza? Aqui eu tenho um endDate aqui, que a gente nem vai utilizar ele, tá aqui mais para exemplificação mesmo, mas ele pode ser nulo e ele é private set, ou seja, eu teria que ter um método aqui dentro da minha classe, chamado finalizar, por exemplo, né? E esse método de finalizar que vai ser o responsável por setar o endDate. Não a camada de application vai fazer order.endDate igual a, sei lá, datetime.now, tá ligado? Não existe isso. Quem tem que tomar conta do domínio é o domínio, porra. Então bora seguir essa ideia. Alguns status da ordem, eu tenho ordem ativa, cancelada e finalizada, legal, bacana isso aqui. E agora eu tenho também qual que é o tipo da ordem, se ela é planejada ou se ela é manual. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui é o que eu vejo. Muitas das vezes eu não vejo nem isso aqui. Eu vejo a galera metendo get set em tudo aí e isso já me estressa, mano. Como todo mundo sabe, ou talvez nem todo mundo, o Entity Framework precisa de um construtor para que ele consiga criar o objeto aí e trabalhar com esse objeto de forma aí, por reflexão, né? Porque é assim que o Entity trabalha. Por isso, o construtor do Entity Framework ele é privado
Por que ele é privado? Porque eu não quero permitir que o desenvolvedor crie uma ordem sem passar nenhum parâmetro do jeito que ele quiser. Não. Todo o comportamento, o jeito que a ordem deve ser criada, quem tem que gerir isso é o sistema, é o domínio, tá bom? O domínio aqui está dizendo, ó, você não vai conseguir criar uma ordem com esse construtor. Isso aqui é doente. Você vai ter que usar esse construtor público aqui, que aí ele já tem algumas características. Quais são as características? Eu tenho o ID, o start date e o creation method aqui que diz se a ordem é planejada ou se a ordem é manual, perfeito? Sendo assim, toda ordem criada, gente, ela é ativa. Toda ordem criada ela é ativa. Já estou colocando essa regra dentro do sistema. Você não consegue criar uma ordem finalizada. Você tem que criar a ordem para posteriormente finalizar ela. Não faz sentido eu te permitir passar o order status aqui no construtor. Tá vendo essa sacada que eu estou dando para você de modelagem de domínio? Então já coloca na cabeça que modelar domínio não é colocar getSet para todas as propriedades, entendeu? O seu domínio, a sua entidade, ela tem que ter os comportamentos, tem que ter as validações dela e o jeito que ela tem que trabalhar tem que ser desse jeito. Senão você vai criar ali sei lá, um reflexo da sua tabela ali, vai ficar uma porcaria o seu domínio, tá? Depois a gente vê o que está aqui dentro aqui, faz parte da aula, mas já que a gente volta. Order status está assim. Então aqui eu tenho a configuração da minha tabela no banco de dados, que é isso aqui, né? Utilizando o eEntity Type Configuration. Passando a minha tabela aqui, eu disse que ela vai para a tabela de orders, perfeito? Que o ID dela não vai ser gerado pelo ORM, esse ID vai ser gerado pelo código C#, então ele já vai chegar no back-end com o ID pronto, por causa de ser um guide, né? Prefiro sempre deixar essa responsabilidade pelo back-end, porque às vezes, porra, hoje eu estou usando Postgres, amanhã eu pego um banco que não tem o gerador de guide sozinho e já quebra o código, então já tira essa responsabilidade do banco também. REST-key, para me dizer qual que é o primary key, que vai ser meu ID, né? Start date e end date aqui, onde o start date é required, ou seja, ele é obrigatório. Aqui eu tô dando uma conversão aqui, tô falando que o enum, o valor dele vai parar no banco como uma string, tá? Então se o enum de status aqui, que é a order status, estiver active, no banco vai estar escrito active ao invés de estar escrito 0, tá ligado? Eu prefiro trabalhar dessa forma. É mais lento trabalhar com string, tá? Mas é pior ainda se eu olhar cheio de 0 e 1 no banco lá também. Depende, você tem que ponderar essas paradas. Esse aqui é meu AppDB Context, tá bom, gente? Ele tá com um construtor primário aqui em cima, né? Esse construtor primário é uma parada que chegou no C# agora. Eu passo esse options aqui e tudo mais, e aí eu faço um override aqui para mim carregar as configurations. O que é as configurations? É o que a gente fez aqui dentro do order, beleza? Então tá aí, o banco tá rodando através de Docker, né? Então se eu vim aqui já até rodei aqui, ó, Docker Container LS aqui, vocês podem ver que tá rodando na porta 5432, legal? Então eu vou estar utilizando o Entity Framework hoje aí sem precisar ficar criando exceção de dependência e essas paradas aí. Não precisa, né? Para uma aula desse tamanho aqui não precisa. Como eu falei, não se apegue às coisas do teste, tá bom, gente? Porque o teste aqui é só para a gente rodar o cenário separado. Então eu tenho aqui o meu AppDB Context, o construtor. Para quem não tá ligado com relação a teste aí, o construtor ele é executado a cada teste, tá? Então toda vez que você rodar um teste ou N teste, para cada teste que ele for ser executado, ele vai rodar esse construtor de novo aqui. Então aqui no construtor eu configuro o banco de dados, vocês estão vendo a minha connection string aqui, ó. Por causa de ser uma aula, tá tudo uma porqueira mesmo, porque o intuito da aula não é ensinar a configurar a connection string, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu crio o appdb context aqui do ensure created aqui. Legal. Para mim inserir uma ordem manual hoje no banco, tá sendo desse jeito aqui. Eu dou um new order e passo o construtor, só que aí no creation method eu passo que ela é manual, tá? Isso aqui funciona? Funciona. Tanto que eu já rodei uma vez e deve estar funcionando aqui. Deixa eu pegar a tabelinha de orders aqui. E tá aí, ó. Inclusive eu rodei duas, né? Vou apagar tudo, por enquanto. Beleza, apaguei tudo e a gente vai rodar de novo, tá? Pra quem não tá ligado, tô usando o Rider aqui para desenvolver. Por isso que tem esse monte de frescura aí. Tá um pouquinho diferente a interface do Visual Studio. Então vamos lá, vamos rodar isso aqui primeiro aqui para inserir uma ordem manual no sistema. Só que a ordem manual ela tem algumas validações que ela tem que ser feita. O quê? O início não pode estar no futuro. Isso ainda não está sendo validado, né? Porque ele só cria a ordem aqui e não valida. Ah, Cris, mas o início não pode estar no futuro é alguma coisa que seria validado na camada de aplicação. Não. O seu domínio tem que garantir isso, porra. Lógico, você tem que passar para ele aqui qual que é o now aqui, né? Porque você tem alguns problemas em relação à hora do servidor e tal. Mas vamos fingir que isso não está aqui e vamos fazer esse teste aqui dentro. Então, se o modo de criação, se esse creation method que foi passado é manual, significa que a ordem não pode estar no futuro, né? Então eu vou fazer um se
start date for maior que datetime.utcnow, vou usar UTC para tudo aqui porque o Postgres, ele aceita UTC e se eu não passar UTC, ele vai dar uma quebrada, eu não quero entrar nesse assunto, como que resolve isso, tá? Então a gente vai fazer um throw new exception porque eu estou no construtor. Aí já entra um pouco daquela ideia que eu expliquei para vocês no último vídeo de result pattern, de exceptions. Olha só, se você depende de construtor para gerar suas entidades, você não consegue retornar um erro, tu retorna só uma exception, uma bosta. Mas vamos lá, estamos seguindo aqui. Se você quiser entender mais sobre o que eu falei, tem o último vídeo aí sobre .NET no canal. Faz sentido você dar uma olhada lá. De não use mais exception, uma parada assim. Então eu vou falar assim, ó, que o start date não pode estar no futuro, beleza? Porque é uma ordem manual. Eu estou criando, então se ele for maior que isso aqui e tal. Agora, e se o creation for igual a planned? Aí eu tenho que falar que se o start date for menor, ou seja, no passado, eu vou dar um throw new exception. Start date não pode estar no passado. Fechou? Vou até dar uns 2-1 aqui para ficar melhor para vocês. Tá aí. Então, a gente tem essas duas situações aqui. A gente já validou isso. Lembrando que, quais são as outras validações que a gente tem aqui? Ambas podem ser finalizadas. Legal. Então, se ambas podem ser finalizadas, eu vou ter um método aqui dentro. Public void finish, que ele vai... Opa, separei sem querer aqui. Que ele vai finalizar a ordem. Como que é? Não vou usar o this, não faz nem sentido. End date é igual a datetime.utcnow, tá? Ô, meu pai amado, é que o meu teclado, o Shift e o Enter ficar junto, sei lá que botão que eu tô apertando. Tô apertando o de cima. E aí, o status é igual a finish. Inclusive, o negócio aqui já deu. Notem que o meu código tá errado, porque o status eu setei como init. Então, notem que já tá errado isso aqui, né? Private set. O init significa que uma vez criado, você não pode mais editar. O private set significa que somente dentro da minha classe, ela pode editar esse cara. Se eu tentar editar por fora, não vai dar. Então eu chamei o finish aqui e vai dar certo. Porque o finish, ele funciona para os dois. Ó, ambas podem ser finalizadas, legal. A planejada, o início não pode estar no passado, a gente já fez isso. A manual, o início não pode estar no futuro, a gente já fez isso. Só que a manual pode ser cancelada. E eu vou vir aqui e vou criar um método de cancelar agora. Notem que essa abordagem ela é meio porca, tá ligado? Porque eu tô tendo que ficar verificando o estado toda hora, ó. Então, se o creation method desse cara, ele for, sei lá, planejado, eu dou um throw new exception, sei lá, ordens planejadas não podem ser finalizadas, não podem ser canceladas. Tipo, uma regrinha aqui. Senão, ele vai cancelar. Então, tô com mania de pôr disso, tava mexendo muito com o TypeScript ultimamente. Então, ordem tá com o status de cancelada. Ficou assim. Olha o jeito que ficou o nosso domínio, mano. Tipo, pra muitos isso aqui tava bom até, pra ser muito sincero, não. Só que olha isso, ó. Estamos tratando tudo com exceções, lógico, podia ter outra abordagem aí e tal. Só que olha isso. Você consegue cancelar, você chama a ordem cancelar mesmo que ela seja planejada. Como assim, Cris? Vamos lá, então. Eu vou criar uma ordem manual dentro do sistema aqui, então. Para criar uma ordem manual, eu só preciso desses carinha, ID, status, start date e creation method. Adiciono aqui no banco, dou um save changes async. Vou rodar esse código aqui. E ele vai gerar a ordem manual para gente. Carregando. Olha lá, ó, inserindo ordem manual, ele já deu certo. Vamos ver se realmente funcionou isso. Então, vou abrir o banco aqui do rolê. E tá aqui, a ordem manual acabou de ser inserida aqui. Modo manual, legal? Legal. Agora a gente vai vir aqui e vai inserir uma ordem planejada. Vou dar o play aqui, run. Falhou no teste. Falhou. Start date não pode estar no passado. Aí, ó, então você já viu que eu errei, mas você já vê que quando o domínio é bem feito, não tem como fazer cagada no sistema. Se a sua regra de negócio estivesse dentro de application, já daria merda, né? Então vamos lá. O start date tem que estar no futuro, né? Então eu vou pôr um add days aqui e vou pôr, sei lá, um dia na frente, porque a ordem é planejada, né? Vamos rodar. Pior que eu errei, não fazia nem parte da aula isso aqui. Tá aí, ó. A ordem está inserida no banco de dados e agora a gente tem duas ordens. A gente tem... Oh, meu Deus. Por que entrou tudo como ativo? Será que eu fiz caca? Esqueci de mudar o planejado? Dei uma dessa? Não.
planejado, order, save changes. Peraí, que agora eu fiquei intrigado aqui. Cadê o exemplo? Porque inserindo a ordem manual tá certo, inserindo a ordem... Será que eu rodei o código errado? Ah, não, é de days 1 planet aqui, ó. Tá certo. Na hora que eu criei, creation method é repassado pra cá. Ué, tô chapado, velho. Por que ele fez isso? Status. Ah, não, nossa, puta, velho. Olha, meu Deus do céu, velho. Parar de chapar, velho. Tá certo, mano. Eu tava olhando no Active, é óbvio a ordem tá ativa, mano. Mas tá certo, planejado e manual. Puta merda, velho. Que bosta. Gente, isso aqui tá funcionando? Tá funcionando. Mas qual que é o porém que eu tenho nisso aqui? Eu vou criar, por exemplo, uma situação aqui. Não vou falar que é um teste, tá? Porque isso aqui não é. Onde eu posso tentar cancelar uma ordem. Uma ordem planejada. Fechou? Eu vou pegar o status da ordem aqui, o ID da ordem planejada no banco já. Então, planned, esse cara aqui embaixo aqui. Vou pegar ele, então, var ID ordem. É um guide.parse, né? Esse aqui é a nossa ordem. Ordem igual a appdb. Puta, eu não configurei isso aqui ainda no banco. Cadê? Public db7 de order orders get set. No banco pode, tá? Fiz isso aqui. E agora volta appdb.orders find async. Aí eu ponho o ID da ordem aqui, com certeza, e não esquecer de dar o await aqui para obter a ordem, né? Só vou dar um assert true aqui. True, só para dizer que o teste passou se rodar tudo, tá, gente? Como eu disse, isso aqui não é um teste real. Então, se eu venho aqui e dou um order.cancel, eu tenho a opção ainda de cancelar a ordem. Lógico, vai me dar uma exceção, mas eu ainda tenho uma opção de cancelar a ordem. Lógico, vai falhar. Vamos ver se isso aqui vai falhar. Vou salvar esse cara aqui e vou rodar, mesmo que tá dando... Rodou, falhou. Ordens planejadas não podem ser canceladas. Então você começa a entender que você já colocou uma responsabilidade dentro do seu domínio, que já começa a fazer sentido, tá ligado? Porque o seu domínio já está garantindo bastante regra. Mas você começou a notar que o seu sistema ele vai ficar cheio de if else no futuro? Pô, mas se eu usar essa abordagem, se eu começar a deixar meus domínios ricos, meu sistema vai ficar cheio de if else. Por causa que eu tenho que ficar verificando se a ordem é um tipo, se a ordem é outro. Então vamos lá. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Para melhorar isso aqui um pouquinho, eu vou parar de usar o construtor. Então vamos entrar em ordem aqui. Não vou utilizar o construtor para ficar validando isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui tudo. Cris, se você não vai usar o construtor, e o outro construtor seu é privado, como que tu vai criar um objeto? Através de factories, tá, gente? Tem uma estratégia que a gente consegue utilizar no C#, que é o seguinte. Eu estou dentro da minha ordem, da minha classe que é pública. Tudo que está init, private set, eu consigo alterar aqui dentro da minha classe. Então, eu consigo criar uma classe estática aqui dentro, chamada de classe alinhada. Bora para você ver, então? Notem que aqui, ó, que ficou as minhas factories. Essa classe factory minha aqui, ó, ela tá dentro da minha classe ordem, tá? E aí agora eu tenho um método separado para cada uma. Eu tenho o create manual e eu vou ter também o create planned. E no create manual, eu só passo o start date ID, legal? E no start date ID, ó, eu verifico aqui, ó, porque aqui é só para quem quiser criar uma ordem manual. Validações, start date não pode ser maior que hoje, porque é uma ordem manual. E o resto ele já vai setar na hora, ó. Isso aqui é manual, vai ser ativo e tudo mais. Legal? E a ordem planejada é a mesma coisa. Start date in the past aqui. Tal. E aí vai ficar mais interessante. Como que eu crio agora assim, Cris? Vamos lá, então. Eu vou pegar esses carinha aqui e vamos reformatar eles, tá? Antes disso, eu vou apagar tudo que tá no banco. Apagar esses dois carinha aqui, tá? Beleza. E vamos lá.
Para mim gerar uma ordem agora, eu não tenho mais como passar que a ordem vai ser manual. Eu tenho que expressar isso através de uma função. Então, olha como que vai ficar isso aqui. Ao invés de ser new, vai ficar orders, que é a minha classe, .factories.createManual, tá? ID e start date, que é a única coisa que eu preciso para gerar a ordem. O createManual, ele me devolve uma instância de ordem. Opa, eu estou mostrando o Planet, mas a ideia é a mesma. Olha o order aqui em cima. Olha ele me devolvendo uma instância de ordem aqui. Então, o createManual já faz isso para mim. Então, bora aqui. Vou olhar aqui, inserindo ordem manual ficou assim. E agora, inserindo uma ordem planejada, ele não vai ter o Planet aqui. E aí ele ficou como order.factories.createPlanet ID start date também. Legal? Agora, quando você lê o código, não faz muito mais sentido. Ele está criando uma ordem manual e tudo mais. Ele está criando uma ordem planejada. Se eu tentar executar esse cara aqui, vai funcionar? Vamos ver se o entity vai dar algum problema. Inserindo ordem manual, funcionou. Tá aqui embaixo. Acabou de dar certo. Vocês podem ver que o testezinho até passou aqui, né? E agora, inserindo uma ordem planejada, carregando, deu certo também, bacana. Só que eu ainda tenho essa seguinte questão. Ó. Esse git parse aqui não vai funcionar porque o ID é outro agora. Mas eu vou pegar uma ordem planejada, tá? Que é essa segunda que foi inserida. Pegar o ID dessa ordem aqui. E vai ter como recuperar a ordem do mesmo jeito, né? Ordens, find async e tal. E na hora que for cancelar, ele vai dar pau porque eu estou tentando cancelar uma ordem planejada. Isso não é permitido de acordo com a nossa regra do sistema. Mas eu consigo finalizar, Cris? Consegue. Para finalizar uma ordem, você faria como? Você faria um order.finish, né? E await appdb save changes async. Vou salvar. Ao invés de tentar cancelar, a gente vai tentar finalizar ela agora, tá? Vou vir aqui e vou rodar. Carregou, de acordo com o negócio aqui, deu certo. Vou dar o atualizar aqui. Atualizou e olha que o status aqui agora está finalizado. Nossa, Cris, mas você nem precisou dar o update não, porque quando você utiliza o entity de maneira certa, ele salva esse cara aqui na memória e toda alteração que você fizer aqui dentro, ele vai descobrir no save changes async e gera uma query ali para atender essas alterações que você fez e salva. Só isso já é o suficiente para o entity rodar. Beleza? Muita coisa numa aula só. Isso aqui já seria interessante em muitos dos casos, porque eu já vejo isso aqui resolvendo grande parte dos casos. Ó. Você ter a sua factory aqui do jeito que a gente desenvolveu, tá bom? Então olha isso, create planet e o create manual aqui. Legal. Só que tem como melhorar isso aqui? Tem. Porque a sua ordem manual e a sua ordem planejada, ela, por mais que sejam ordens dentro do sistema, elas têm um conceito diferente. Ordem manual e ordem planejada são diferentes. Então, às vezes, para fazer algumas coisas numa vai ser um jeito, para fazer algumas coisas na outra vai ser de outro jeito. Meio que é assim que funciona. Então, o que eu recomendo nesse caso? Para você atender essas duas situações, crie, por mais que, vamos utilizar, inclusive vou ensinar vocês a fazer isso hoje agora. Por mais que você queira utilizar, por mais que no banco é a mesma tabela, é a tabela de order, no seu domínio tem que ser diferente, porque aí é muito mais fácil de você testar ela, de você escrever e de você executar ela nos comportamentos dela, sacou? Executar os comportamentos específicos. Por exemplo, se eu tenho uma classe para cada tipo de ordem, não teria o método de cancelar na classe planejado. Você entendeu a sacada? Essa é a ideia. Então, bora. Como que ficaria isso então, Cris? Bora lá. O que eu tenho de comum? As duas ordens, elas têm tudo isso aqui de comum, tá? Mas eu vou dizer que essa ordem ela é abstrata agora. Ixi, agora já começou a ficar doido o negócio aqui. Tudo é init. O end date, como ele alguma coisa é privado e o status aqui ele também é privado, eu vou setar que ele é um protected set. Por que protected set, Cris? Porque o protected set vai garantir que quem consiga setar o status é só a classe que herdou, perfeito? Só a classe que herdou, não qualquer um vai lá. Esses métodos finish aqui, vai ficar assim? Vai, eu acho que o finish, as duas classes podem finalizar, beleza? Essa é a regra nossa aqui, ó. Ambas podem ser finalizadas. O que é comum a tudo, eu jogo dentro da classe principal. O que é só de manual, eu jogo dentro da classe manual. E o que é só de planejada, eu jogo dentro da classe de planejado, beleza? O cancel, Cris, deve ficar aqui? Não. O cancel é só para a classe manual. Você não pode cancelar uma ordem que está planejada.
Essas factories aqui vai resolver agora? Não vai. Vamos apagar aqui, depois a gente escreve de novo, não tem problema. Sem pressa. Hoje é sábado, tá frio. Deixa o like, porque, pô, mano, tô gravando no frio aqui, porque essa semana eu falhei. Ó, bora. Vou vir aqui e vou criar então o quê? Eu tenho um order manual aqui. Caralho, mas como assim, mano? Agora você vai criar... É muito verboso? Não é verboso, porque o seu sistema vai ficar melhor, pô. Confia no pai. Ó, public class vai herdar o quê? Order. Legal? Pra mim herdar order, eu tenho que... cara, ele tá falando que não tá sendo usado... Pera aí. Qual que é o erro que ele tá dando aqui? Remove unused class. Ué. Então vamos lá. Essa ordem manual... Ela vai ter o método de cancelar dela, né? O método de cancelar... Eu tô achando que esse erro, que ele cannot access private constructor order. Ah, perfeito. Agora eu vi o erro. Esse cara aqui tem que ser protected, tá, gente? Pra gente conseguir acessar ele. Salvei, tá tudo certo agora, vai parar de chorar. Tá aí. O nosso método cancelar, ele existe dentro da ordem manual, perfeito? Para cancelar, o status... que está dentro da classe abstrata vai ser igual a cancelado. Perfeito. Acho que só isso aqui já tá bom. Legal? Então agora essa classe permite. Então, e para construir ela, Cris? Vamos lá. Para construir uma classe manual, você tem que... Vamos fazer com factory também, que fica melhor? Na minha cabeça fica melhor? Então vamos lá. Para construir isso aqui, antes de mais nada, eu vou criar uma classe estática aqui dentro, chamada factories, legal? Public static class. E aí, public static order manual create. E vamos descobrir agora o que a gente precisa para criar uma ordem do tipo manual. Então, primeira coisa é o ID da ordem, né? Gid ID e o date time, que vai ser o start date, legal? Mesma regra, aqui a gente pode ter a mesma regra. Então, se o start date for no passado, quer dizer, ordem manual não pode estar no futuro. Se for maior que datetime.utcnow, throw new exception start date não pode estar no futuro. Entendeu? Olha o jeito que tá ficando a regrinha nossa aqui. O create já deu tudo certo. Return new order manual. Start date. Caralho, velho. O bagulho aqui foi mito demais agora. Tá aí. Por isso que eu gosto do Rider. Na verdade, eu não tenho muita escolha, porque no Mac o Visual Studio eu acho que foi cancelado. E o Visual Studio Code não... Sei lá, não... Me deixa muito motivado a usar ele para C Sharp, não. Só para JavaScript. Então agora a gente tem um create aqui. E a nossa classe, ela tem a função de cancelar. Legal. E agora a gente vai ter um novo carinha aqui, que vai ser as ordens planejadas. Então, order planned, por exemplo, que vai ser uma classe public, né? Que vai estender order. Fechou? E o que ela vai ter de mais? Nada. Vou pôr um public static factories aqui também. Opa. Class factories. Legal. E vou fazer um public static order planned. Fechou? Que vai se chamar create, que também vai receber um ID e que também vai receber um start date, que é um datetime start date. Fechou? Deixa eu dar mais um aqui que eu tô com receio de estar pouco. Eu sou meio exagerado nessas porra mesmo. Mesma coisa. Se o start date agora for no passado, datetime.utcnow, throw new exception start date não pode estar no passado. Fechou? Ponto e vírgula aqui. Return new order planned. Aonde? O ID é igual ao ID, o bagulho não ajudou eu aqui agora. O start date é igual ao... Opa. Oh, meu Deus. Start date. Status igual a ativo, porque você não consegue criar uma ordem finalizada. E o creation method vai ser planejado. Fechou? Essa método que é uma ordem planejada. Só que agora a gente tem um porém, gente. Como assim um porém? Olha aqui meus exemplos, como que vai ficar agora. Aqui tá os meus exemplos. Aqui eu insiro uma ordem planejada e aqui eu insiro uma ordem manual, tá?
Primeira coisa que eu já queria levantar aqui que eu acho que é interessante comentar. Cris, por que ao invés de você utilizar construtor, você utilizou essa classe aqui? Porque, por exemplo, eu dei um exemplo nas aulas passadas onde você consegue trabalhar com on-off para utilizar o que a gente chama de result pattern, perfeito? Aqui nesse caso, ao invés de você retornar order manual, você poderia retornar um erro ou order manual, fazer tipo essa questão aqui. E aí você não precisaria soltar uma exceção. Esse tipo de comportamento tu não consegue alcançar se você só utiliza construtores, tá? Então eu acho que fica muito mais claro a ideia do que você está gerando quando você utiliza factories dessa maneira que eu fiz aqui, tá bom? Só um adendo aí, tá legal? Tá. Como que eu faço para me criar esse cara aqui agora? Vamos lá. Order, quer dizer, order manual.factories.create id start date, tá? Aqui eu tenho minha ordem manual. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Eu vou até comentar os outros códigos aqui nesse meio tempo. Cadê? Pra gente testar. Fechou? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue rodar esse cara aqui. Vou vir aqui, vou colocar no debug. E daqui a pouco eu vou ensinar pra vocês como que vocês integram essa lógica dentro do Entity Framework, perfeito? Deixa eu ouvir falando nisso, cara, se tem ordem no banco. Se tiver, eu já apago. Tem as duas. Então vou vir aqui, vou dar um menos nelas aqui, vou salvar. Não tem mais nenhuma. E já deu pau. O ensure created, olha lá, ó. Por quê? Porque order que eu passei para ele no banco não pode ser instanciada porque não corresponde a um concreto, um tipo concreto, CLR type concreto, tá? Por que que isso aconteceu? Minha classe é abstrata, gente, por isso que deu pau. Nossa, Cris, mas você ensinou um bagulho na ordem funcional, o negócio vai dar merda, velho. O Entity não consegue resolver. Consegue resolver sim. Agora é a hora que eu vou ensinar vocês a resolver essa parada. Demorou? Então, como que a gente mapeia essa situação no banco, tá? A gente vai vir aqui e vai começar a setar umas coisinhas interessantes aqui, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que ensinar o Entity como que ele vai discernir uma ordem da outra. Legal? Como que fica isso? Eu vou vir aqui e vou falar builder.res discriminator. E o que é o discriminator? Creation method. E eu vou dar um nome. Creation method. Que eu acho que é o nome da tabela mesmo, da coluna. Ponto. Quando o valor... Ó. Peraí. O negócio entrou na frente, atrapalhou eu. Quando for order manual, esse campo vai ter o valor creation method manual. Quando ele for... Cadê? Creation method. Opa, dá para fazer no mesmo, não precisa fazer duas vezes não. Quando esse campo tiver o valor creation method planet. Ou seja, o que eu estou falando aqui para o Entity Framework? Quando esse campo tiver o valor manual, você vai construir um objeto do tipo order manual. Quando tiver o valor planejado, você vai construir um objeto do tipo order planed para mim. Isso já é o suficiente? Já é o suficiente. Só que eu acho que tem algum ponto aqui que eu acho que seria interessante levantar com vocês antes aí. Qual que é esse ponto? Cris, como que eu faria, se vamos supor que você tem uma propriedade que só exista, um campo que só exista dentro de ordem manual, ou que só exista dentro de ordem planejada. É interessante que você tenha aqui, tá? É interessante que você tenha um configuration para cada um. Então eu vou criar aqui por ser praxe um order manual configuration, nem que fique vazio, só para dar uma ideia para vocês aqui, ó. E entity type configuration de order manual, tá? Vou implementar, ele vai jogar tudo isso aqui. Tá aí, ó. Mesmo que fique vazio, isso aqui, você teria que ter as suas configurações só de ordem manual aqui dentro. Então, se você tem um campo que só existe dentro de ordem manual, ele iria para a mesma tabela que ordem, seria uma mesma tabela só que o seu domínio iria tratar como dados diferentes. Agora a gente vai ter um order planed configuration aqui. Estou criando só por praxe, tá, gente? Ó, e entity type configuration de order planed. Legal? E agora esse order planed aqui, a gente consegue fazer isso aqui e apagar, e tá aí, ó. Eu não preciso adicionar isso aqui em nenhum lugar, porque no meu appdb context eu já tenho essa linha aqui, ó. Apply configurations
from assembly. E aí eu tô passando o assembly. Pô, eu tô na frente agora, né? Eu tô passando o assembly do app.dbcontext, perfeito? É isso que tá acontecendo. Voltei. Vamos ver se vai funcionar agora? Se der pau, vai ficar ruim até pra mim, meu. Vou vir aqui, vou dar um debug de novo e vamos que vamos. Né. Se cair na primeira linha, já resolveu aquele erro. Caiu na primeira linha, ou seja, ele já conseguiu construir o banco. Agora, mano, é a hora que vocês vão ficar meio pirado no bagulho, cara. Na moral mesmo, velho. Ó, saca só. Vou explodir a cabeça suas agora, hein. Tá. Vamos ver como que ficou o banco, ó. Então, vamos lá, vamos rodar isso aqui. Tô bem animado. Criei uma ordem, tá? Ordem do tipo manual. Creation method manual, tudo certinho e tal. Adicionei, salvei no banco e assert true, só para voltar um true pra gente ali, legal? Como eu falei, isso aqui não é um teste real. Vou dar um refresh aqui, gente, só para vocês verem um bagulho. Mano, só tem uma tabela no banco, só que a gente tem vários tipos de entidade, da mesma entidade, que estão sendo salvo tudo na mesma tabela, perfeito? Com base num campo que chama Creation Method aqui, ó. Igual esse cara aqui, ó, que a gente fez. Legal? Olha que interessante isso aqui. Vou atualizar aqui agora. Então tem aqui a ordem que a gente acabou de criar. Agora eu vou criar uma ordem automática para mostrar isso de exemplo para vocês. Deixa eu fechar esse cara aqui. Inserindo uma ordem planejada. Desculpa, a ordem é planejada que fala, né? Então seria order planed factories.create id e tal. Libera esse cara, libera esse outro. Vamos rodar? Só vou rodar esse aqui, não vou entrar em modo de debug não. Legal, foi. Se eu entrar aqui agora, eu tenho duas. Então eu tenho uma ordem do tipo planejado e manual. Ah, mas você ainda não resolveu nada, Cris. Não resolveu, mano? Saca só. Agora o seu domínio é muito mais zica que tava antes, tá ligado? Porque aqui, ó, eu vou tentar cancelar uma ordem planejada aqui agora. Eita porra. Vamos pegar o ID da ordem planejada lá antes. Vim aqui, planed. Vou pegar o ID dela, tá? E vou colar aqui, ó. Legal? Find async, agora eu tenho a minha ordem aqui, ó. Só que essa ordem que volta é uma ordem do tipo order, que seria o nosso tipo abstrato. Se eu tentar cancelar uma ordem do tipo abstrato, ele não vai permitir. Por que que ele não vai permitir, Cris? Por causa disso aqui, ó. O nossa classe abstrata order, ela tem um método de cancelar aqui dentro? Ela não tem, mano. Sacou o BO? Ela não tem. Então, tipo assim, ó, o seu domínio já ficou muito mais zica. Ó. Order.cancel. Não tem como você chamar o método cancel dessa ordem. Mas, Cris, como que o entity sabe que esse cara é manual ou é planejado? Por causa daquilo lá. Mas se não tem como chamar o método cancel, e se for uma ordem planejada mesmo? Vamos ver aqui, ó. Saca só a ideia do entity aqui agora, mano. O bagulho é doido demais, velho. Vou debugar e a gente vai acompanhar junto isso aqui. Carregando. Boa, chegamos. F10. Quando eu paro o mouse aqui em cima, ó. Ih, caramba. Eu ainda nem busquei a ordem, ainda tô meio animadinho. Olha isso, cara. A ordem que é planejada, o entity automaticamente, ao invés dele instanciar um objeto do tipo order, porque esse orders aqui, ele é do tipo order. Não, ele já instanciou um objeto do tipo ordem planejada com base no discriminador, velho. Mano, é assim que faz domínio, porra. É assim que tem que ser feito essas merda, mano. Demorou? Aqui ele vai dar um save changes, não vai mudar nada, porque não foi feito nada de alteração. Só que, Cris, quando separa o compilador, ele não sabe. Veio orders, beleza, deu tudo certo. Veio uma ordem do tipo planejada, deu tudo certo. Só que ele não sabe quando é manual e quando é planejada. Se for manual, como que ficaria isso? Vamos tentar recuperar uma ordenzinha manual aqui agora, tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar essa ordem de cima, que ela é do tipo manual. Vou passar aqui, vou comentar esse cara aqui, ó. Guide.parse. Tá aí, ó. Isso aqui é a nossa ordem manual. Inclusive, ID ordem manual, tá? E esse outro aqui, vou descomentar ele, mas não vou usar. Vai ser o ID ordem planejada, tá bom? O entity já entregou isso para você.
Então ele já entregou uma instância para você, só que na hora que você estiver escrevendo o código, você vai estar escrevendo o código com base na sua classe abstrata, perfeito? Então sendo assim, você vai ter que fazer um if se order is ordem manual. Acho que tem um esquema aqui. Acho que é... Você dá um espaço, ordem manual. Isso aqui é do C Sharp, tá, gente? Manual, perfeito. Order manual ponto. Agora eu consigo cancelar. Perfeito? Se order is... Olha o jeito que ficou a sintaxe nossa, cara. Declaro um order planed aqui para ele já fazer a conversão para mim. Order planed ponto. Ele não tem o método de cancelar. Sacou? Só que se for finalizar, ambas têm o método, ó. Finish aqui. E se eu quiser chamar aqui em cima, finish também. Você vê que não tem como. Agora o seu domínio realmente está representando um estado real. Você está obtendo os tipos certinhos aqui, ó. Tá funcionando numa boa, ó. Legal? Vamos fazer esse teste aqui para ver? Então o que a gente está devolvendo agora é uma ordem manual, não é isso? Vou vir aqui, vou clicar aqui, vamos fazer o debug para a gente entender. E não adianta, tu pode querer forçar a chamar um método que não vai dar certo, porque o C Sharp vai dizer, olha, esse tipo seu aí tá errado, mano. Saca só a doideira. Depois eu vou forçar o erro e vou mostrar para vocês a vantagem disso aqui. Ó, order is, order manual e tal. Quando eu dou um F10, se esse if for positivo, automaticamente esse cara aqui já é a nossa ordem convertida para o order manual, ó. Legal? Agora ele já é a nossa ordem convertida, ó. Ele é o mesmo objeto que esse aqui. Esse order é o mesmo objeto que esse order manual, só que esse aqui é do tipo order manual. Esse aqui é do tipo order só, tá? Então aí eu consigo cancelar. Eu vou cancelar a minha ordem e tal. Esse if não vai dar certo. Tô dando um save changes aqui, salvou. Vamos rodar, beleza. Deu tudo certo? Deu tudo certo. O teste não quebrou, deu tudo certo. Vamos ver aqui se deu certo. Agora quando eu olho aqui, a minha ordem manual está cancelada. Ordem cancelada, ordem manual. Mas se eu quiser forçar, Cris, eu não consigo forçar para mim tentar matar uma ordem planejada? Por exemplo, de acordo com o compilador, tu conseguiria fazer isso aqui, ó. Porque o compilador, a sua IDE, ela não sabe... Eu tô falando compilador, mas se pá nem é essa a palavra. A sua IDE, ela não sabe se no order vai vir um manual ou se vai vir um planejado. Então, ela meio que vai deixar você fazer isso. Ó, por mais que eu tô buscando uma ordem manual, eu não vou fazer if. Eu vou falar assim, ó, eu tô querendo uma order... Eu vou converter para order manual a ordem. Vem cá, faz um parâmetro. Ponto. Aí ele vai me dar o método de cancelar. Porque eu tô convertendo. Será que vai dar bom? Não vai, mano. Porque o próprio C Sharp já vai brecar o cara nisso, mano. Vamos ver isso? Vamos fazer um debug. Perfeito. Isso que tem lógicas que você consegue aplicar aqui dentro ainda, né? Tipo, vamos supor, se você tiver uma ordem que uma regra que a ordem não pode ser cancelada 2 vezes, você jogaria totalmente dentro da sua entidade ali. Já resolveria. Parei o mouse em cima de order. Veio uma order manual. Ah, não. Aí vai deixar. Porra, peraí. Peraí, não. Quero fazer diferente. Eu quero pegar uma ordem planejada. Vou buscar a ordem planejada e vou tentar cancelar ela, transformando ela em manual. Porque é só a ordem manual que tem esse método, beleza? E nisso aí o C Sharp já vai salvar nós, ó. Segura e espere o show, velho. Espere o show, meu. Cara, é assim que faz modelagem de domínio de sistema, mano. Para de pôr a porra do getSet no seu sistema inteiro. E outra, mano, deixa o like aí, velho. Eu duvido que você já sabia dessa parada aqui. Ó, vou dar um F10 aqui agora e vou tentar. Olha a ordem que veio. Order planejada. Tá escrito aqui, hein? Order planejada. Planed order. Veio um objeto concreto do tipo ordem planejada. Vou tentar transformar ele em ordem manual, forçar cancelar uma ordem. Na hora que eu dou F10, erro. Por que é o erro? Porque ele não é ordem manual, ele é ordem planejada e foda-se. Unable to cast object do tipo order planejada para um objeto do tipo order manual, que é o que ele quis dizer, é isso. Porque não tem como, você está tentando converter um objeto de um tipo concreto no outro tipo concreto, não faz sentido, o C Sharp não permite isso. O C Sharp ia permitir só você converter um manual para order ou planejado para order, porque é o pai de tudo, tá ligado? É a classe abstrata ali. Mano, eu acho que é isso, eu acho que deu para dar uma noção para vocês aí entender um pouco mais sobre essa questão aí de modelagem de domínio, você conseguir usar o Entity Framework mais a favor de uma forma um pouco mais avançada, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula aí, tá? Vou ficando por aqui, gente, por favor, me dá um salve aí, ó.
YouTube, Instagram, LinkedIn. Pô, me chama lá, vamos trocar uma ideia, não tem problema. Deixa seu comentário do engajamento aí, é nóis. Valeu, até a próxima, galera. Tamo junto.